falar, vimos vimos que as substâncias simples, nas aulas anteriores, vimos que as substâncias são chamadas de substâncias puras, que podem ser substâncias puras simples ou puras compostas. As puras simples são formadas por um único elemento químico, que podem ser, vamos botar assim, aparecer várias vezes. Como eu posso falar do elemento oxigênio, que ele pode formar o elemento químico oxigênio, pode formar o gás oxigênio, O2, ou o gás ozônio, O3, ambos formados pelo mesmo elemento. Se eles são formados pelo mesmo elemento químico, eu falo que é uma substância pura simples. Se eu tenho um conjunto de 2 ou mais elementos químicos, eu vou falar que é uma substância pura composta. Fizemos exercícios. Nós vimos sobre misturas, nós vimos sobre substâncias, nós vimos sobre átomos, nós vimos sobre moléculas. Hoje, nós vamos falar e vamos rever, porque as próximas aulas, a outra aula, nós iremos fazer exercício. Como nós fizemos exercício sobre substâncias, nós também iremos fazer sobre misturas. Porém, hoje nós vamos aprender o que são misturas, como elas são formadas, de que elas são formadas. Tudo bem? Então, vamos nós. Deixa eu botar aqui para vocês acompanharem junto comigo. Eu venho e conceituo misturas. Venho explicando para vocês, através de conceito, o que é mistura. E eu venho e falo que a mistura é formada pela união de 2 ou mais substâncias químicas, sendo cada uma delas chamada de componente. Antes, o que chamávamos de substâncias puras simples, substâncias puras compostas, hoje nós vamos chamar de componentes, porque nós estamos falando de misturas. E aí eu coloquei um exemplo aqui para você. Deixa eu descer um pouquinho, subir aqui um pouquinho, eu sempre falo que é descer. Eu falo aqui, olha as misturas, um monte de moléculas, um monte de átomos, um conjunto de bolinhas de várias cores. E aí eu venho explicando para vocês o seguinte, que as misturas aqui, podem ser homogêneas, ou seja, quando são todas iguais, ou então heterogênea, basta ter uma diferente. Como assim, professora? Calma que a gente vai chegar lá. Eu venho e mostro aqui para vocês, olha. Eu pego 2 vidros e coloco aqui, olha, um tá todo rosa e o outro tá azul e amarelo. Ou seja, se naquele vidro que eu estou vendo somente uma única cor, eu estou vendo praticamente somente, é como se eu tivesse uma única substância ali, o que na realidade não é. Isso aí, se a gente está falando de misturas, eu falo que são várias substâncias, que a gente vai passar a denominar de componentes. Então, nesse rosinha aqui, como está tudo igual, a cor está toda igual, eu falo que ela é uma mistura homogênea. Homo significa igual. Então, mistura homogênea. E heterogênea, hétero significa diferente. Então, aqui, olha, eu tenho cores diferentes, cores distintas. Eu falo que aqui é uma mistura heterogênea e aqui uma mistura homogênea. Vou subir mais um pouquinho. Aqui, olha. Por exemplo, o nosso dia a dia, eu pego um copo de água e dissolvo o sal. Não em excesso. O sal, vamos botar assim, um copo de 200 ml para uma colher de sopa. Desculpa, uma colher de chá de sal. Todo aquele sal será dissolvido naquela água. Se ele vai ser dissolvido, a gente consegue visualizar o sal ali? Não vamos conseguir. Então, se nós não vamos conseguir, nós vamos ver somente a água. Então, eu falo que aquilo ali é uma mistura homogênea. Diferentemente, se eu pegar essa água e colocar óleo, basta uma gotinha de óleo. Se eu tenho uma gotinha de óleo, eu tenho uma coisa diferente ali naquele componente. Então, eu já tenho que falar que aquilo ali é uma mistura heterogênea. Hétero, diferente, uma mistura heterogênea. Então, o que a gente pode chegar à conclusão?
que toda e qualquer mistura que aparece numa só cor, que a apresentação dela é somente uma substância, por mais que ela tenha vários componentes, mas visualmente falando, se eu pegar um copo com água, botar sal e depois vir colocar açúcar, fazer o soro caseiro, aquilo ali é uma mistura homogênea. Por quê? Porque o sal e o açúcar serão dissolvidos naquela água. Eles não vão se apresentar, eles não vão se diferenciar naquele componente. Diferentemente, se eu pegar um copo de 200 ml de água e colocar 2 colheres de açúcar ou 2 colheres de sal. Ou seja, eu vou ter o sal ou o açúcar em excesso. E aí esse excesso vai se apresentar lá no fundo do copo. Apresentou, eu já deixo de falar que aquela mistura é homogênea e passo a falar que aquela mistura passou a ser heterogênea. Como eu coloquei aqui, por exemplo, a água com óleo. Se eu pegar uma jarra d'água, uma jarra de água contendo água, e botar um dedinho de óleo, esse um dedinho de óleo se apresentou. Então, se visualmente eu consigo distinguir, eu já posso falar que é uma mistura heterogênea. Show? Vamos nós. Deixa eu subir mais um pouquinho. Aqui. Coloquei esse exemplo aqui para vocês. E aí eu falo o seguinte, ó. Eu tenho água e açúcar dissolvido. Água com açúcar, se não está em excesso, que normalmente, quando é excesso, o problema, a questão vai sempre falar, tudo bem? Então, se eu coloquei água com açúcar, aqui, ó, tô vendo uma única cor, mistura homogênea. Show? Aqui, água e óleo. Consigo separar, não consigo? Mistura heterogênea. E aí eu já posso falar que, olha, água gaseificada, então água com gelo. Se eu pego um copo d'água e bebo, tá quente, não gostei, eu boto gelo, eu já deixo de falar que aquela mistura ali é uma mistura homogênea e já tenho que falar que é uma mistura heterogênea. Por mais que seja o único componente lá, a água. Mas visualmente falando, eu estou tendo 2 aparições. Desculpa. Se eu estou tendo 2 aparências ali, 2 demonstrações, eu já falo que é uma mistura heterogênea. Show? Deixa eu ver se tem mais. Ih, tem mais sim. Aqui. Mistura homogênea, mistura heterogênea, mistura heterogênea e mistura heterogênea. Professora, é tudo mistura heterogênea? Sim. E aí eu completo mais ainda para vocês. Toda mistura heterogênea, a gente tem que distinguir as fases. Porque se eu virar para você e falar assim, fulano, consegui fazer uma mistura heterogênea. E aí o Beltrano vai e fala assim, eu também. O que você misturou? Não é assim? E aí eu falo, eu misturei água com terra. Botei água em excesso e a terra ficou lá embaixo, a água lá em cima. Opa, é uma mistura heterogênea, eu estou vendo quantas substâncias ali? Eu estou vendo 2. Se eu estou vendo 2, eu já tenho que falar que é uma mistura heterogênea, 2 fases ou uma mistura heterogênea bifásica. Aí, se eu pego esse copo com água e terra e acrescento óleo, aqui, ó, vamos botar aqui, água com pedra, aqui, ó, peguei água, peguei um copo d'água, mistura homogênea, coloquei pedra, já passo a ter uma mistura heterogênea. E aí eu tiro essa pedra e coloco, ó, água, coloco óleo e coloco serragem. Opa, já modificou, não é? Aqui é a mesma coisa, ó. Água, óleo e serragem. Mas não tem uma diferença aí? Aqui, olha, eu coloquei, por exemplo, umas pedras aqui, umas outras pedras. Aqui eu já não tenho. Então, essa e essa, as 2 são misturas heterogêneas. As 2 são misturas heterogêneas, porém, essa é trifásica, eu tenho 3 fases. Essa já passa a ser polifásica. Eu tenho, olha, 4 fases. Tudo bem? Então, vamos lá. Mistura homogênea. Visualmente, eu só vejo uma cor, uma substância, um único componente, visualmente falando, tudo bem?
exemplo, né, que olho não fala. Se eu já falo que eu misturei água com açúcar em excesso, opa, eu tenho excesso. Eu passo a ter duas, vamos botar assim, visualmente duas substâncias. Então, opa, eu já tenho uma mistura bifásica. Só uma mistura heterogênea e nessa bifásica. Toda mistura heterogênea, ela vai ser distinguida em bifásica, trifásica, polifásica. Então, eu preciso explicar, porque não é, mistura heterogênea, mistura heterogênea. E aí, quantas fases, quantos componentes? Eu preciso explicar isso. Tudo bem? E aí, eu expliquei aqui, ó, mistura heterogênica, duas fases ou bifásica, mistura heterogênica, três fases ou trifásica, e mistura heterogênea, polifásica ou quatro fases. E aí, vamos mais. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui para aparecer mais para vocês. E aqui, ó, mesma coisa, ó, água e óleo, mistura heterogênea, bifásica, mistura homogênea, água com areia. Eu não tenho água em excesso, eu só vejo aquela situação. Então, já tenho que falar que isso aqui, ó, é uma mistura homogênea. Show? Se eu tivesse colocado água em excesso e a água tivesse, por exemplo, aqui em cima, aí eu já teria que falar que aqui também é uma mistura heterogênea tal como essa. A diferença está nos componentes aqui, água e óleo, e aqui seria água e terra. Se a água estivesse até aqui, aqui a água está junto com a areia. Vamos mais. Aqui, o exemplo que eu dei anteriormente, tinha até esquecido disso. Olha aqui, ó, areia, água e óleo. E aí, se eu tenho areia, água e óleo, eu já tenho uma mistura heterogênea. Heterogênea trifásica. Vamos aqui mais. Aqui eu já falo para vocês, ó, eu já boto aqui a trifásica, é a mesma da anterior, porém lá eu só apresentei para vocês e aqui eu estou colocando que ela é trifásica. Aqui, olha, 3 fases. Deixa eu subir mais um pouquinho. Aqui, água, areia e serragem. Ó, areia no fundo, a água no meio e a serragem. Ou seja, eu vejo 3 fases. Então, olha, uma substância heterogênica trifásica. Deixa eu ver se tem mais. Aqui, esse aqui é o exemplo lá do anterior. Água com pedra, aí eu tirei as pedras. Aí eu botei água, óleo e serragem. Aí, uma mistura heterogênica, trifásica. Peguei água, óleo, serragem e voltei com as pedras. Mistura heterogênea, polifásica. 4 fases. Deixa eu subir mais. Aqui, ó. Só que eu posso falar que eu posso ter uma mistura heterogênica trifásica, porém somente com 2 componentes. Como assim, professora? Eu não falei que água é com gelo. Se eu pego um copo d'água e coloco gelo, eu já não posso falar que é uma mistura heterogênica? Heterogênea, porém, os 2 são o mesmo componente, a água. Então, quando eu venho e boto aqui, olha, limalha de ferro, água e gelo, eu falo que é uma mistura heterogênea. Porém trifásica, porém formada por 2 componentes, a limalha de ferro e a água. A diferença está água no estado líquido, água no estado sólido. Tudo bem? Mas são 2 componentes, limalha de ferro e água. Para a gente finalizar, eu faço um resuminho aqui para vocês, olha. Misturas ou sistemas heterogêneos, a mesma coisa. Eu falo lá, olha, água e gelo, mistura heterogênea. 2 fases, porém bifásica, porém um único componente. Quando eu venho para o sangue eu já chamo atenção para vocês. Cuidado, o sangue vai ser uma mistura. Por quê? Porque tem vários componentes. Ele é formado por vários componentes, por várias células. A gente tem o soro lá, a gente tem os elementos figurados. Então, eu tenho que falar que ele é polifásico. Água e óleo, mesma coisa, ó. Mistura heterogênea, porém formada por 2 elementos, água e óleo. E água e areia, mistura heterogênea, ou sistema, e bifásico, que eu tenho
a água com a areia lá no fundo e eu tenho 2 componentes. Tudo bem? Tranquilinho, não é? Na próxima aula a gente faz exercício sobre isso, tudo bem? Beijos. Deixa eu voltar aqui para vocês. Não esqueçam de rever a aula de substâncias, de fazer os deveres, fazer a folha, as questões, né? E reassistir essa aula, tudo bem? Para a próxima aula a gente fazer os exercícios de fixação, tá bom? Um beijo, fiquem todos bem.